Então, pessoal, esse é para ser um vídeo curto, um vídeo bem rapidinho, explicando como que a gente pode criar um encapsulamento no Proteus. A ideia é a gente ver aqui como associar esse encapsulamento a um símbolo já existente, né? Então a gente não vai criar um componente completo, a gente vai criar um encapsulamento para associar a um símbolo. E também a gente não vai criar um modelo 3D, mas é o suficiente para a gente também ter uma ideia de como resolver grande parte dos problemas quando a gente tem um componente irregular no nosso projeto que precisa ir para a placa, né? E o maior desafio ali é criar o encapsulamento, né? Lembrando que quando a gente fala de encapsulamento, a gente está falando do formato físico do componente, ou seja, aquilo que efetivamente vai para a placa, né? Então a gente tem que se preocupar com o tamanho das ilhas, né? Para que ela comporte os furos dos pinos, que tenha espaço de cobre suficiente para solda. Enquanto no momento que a gente fala sobre o símbolo, a gente está falando daquilo que vai no esquemático. E ele só tem que ser intuitivo, né? E tem que remeter a ideia de como que as conexões são feitas em nível de esquemático, né? Então, muito bem, qual que é a jogada aqui? A gente vai fazer um encapsulamento para esse componente. Isso aqui é um potenciômetro, né? Com eixo, né? Aquele potenciômetrozinho tradicional, com a rosca aqui para a gente prender no painel do equipamento. Vamos supor que a gente não tem no nosso Proteus esse encapsulamento, tá? O que a gente faria? Primeira coisa, a gente vai para o modo layout do Proteus, tá? Pode ser o Ares, caso seja um Proteus 6, 7, né? O que eu vou passar aqui geralmente funciona para todas as versões de Proteus, até da 6 em diante. Eu vou pegar aqui no Proteus um componente padrão para que eu use como referência, tá? O componente que eu vou usar como referência, a ideia é para medir, né? Seria o quê? Eu vou usar um componente, né, uma barrinha de pinos, pode ser tanto torneada, né, quanto estampada. É uma barra de pinos SIL, né, ou Single Inline. Por quê? Porque a distância entre esses pinos aqui, né, ou esses daqui, que são exatamente a mesma, né, podem observar, essa distância ela é padrão para um circuito integrado. Então, se eu tiver que montar um CI, por exemplo, essa é a distância padrão, que é 0,1. E se eu quiser botar, por exemplo, um T-block ou componente que tem que são maiores, né, eles geralmente são múltiplos dessa barrinha, né? Então a ideia de eu usar isso aqui como régua é porque daí, caso eu não tenha que me preocupar com polegada, métrico, né, e correr o risco de errar ali por conversão, né, eu uso essa barrinha tanto aqui quanto no layout, tá? Então como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que garantir aqui no meu Ares, né, se ele está no modo métrico, se ele está no modo imperial, né? Lembrando que a letra M muda isso. Se vocês veem aqui, né, tá em polegada, snap 25TH, né, milésimo de polegada. Eu vou botar aqui 5 por enquanto, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que caso esteja em métrico, a letra M muda, né, de métrico para polegada. Ali no canto inferior direito, vocês conseguem ver que agora está em milímetro, e quando eu aperto a letra M, ele passa para TH, né, unidade de fração de polegada. Muito bem. Aqui na aba do Ares, a gente tem como primeira opção Selection Mode, segunda opção Component Mode. Nesse momento nós não temos nenhum componente, porque a gente foi direto para o Ares, esse projeto não começou no esquemático, né? Então não tem nenhum componente. E a terceira opção, né, é o modo, deixa eu limpar isso aqui, é o modo encapsulamento, seria o Package Mode, né? Se eu botar aqui em cima a gente vai ver isso, né? Que é a ideia de modo encapsulamento. Ele equivale ao Device Mode lá do esquemático, mas aqui eu vou pegar exclusivamente os encapsulamentos. Eu não pego o componente todo, eu pego sem o modelo simbólico, eu só pego o modelo físico dos componentes em 2D, aquilo que vai na placa. Então se eu clicar em Package Mode, do mesmo jeito, clicar aqui em Pick from Libraries, né, a letrinha P, eu vou pegar e abrir a janela parecida com a janela de seleção de componentes, né, de devices lá do esquemático, só que aqui eu vou pegar os encapsulamentos. Eu posso ir direto por categorias, por types, ou ir direto para keyword, né, palavra-chave. Como eu falei para vocês, esse cara aqui é single inline, né, ou todas as linhas e uma única, todos os pinos e uma única linha, né. Então eu posso abreviar escrevendo SIL, e vocês vão ver que vão ter aqui, ó, a lista de diferentes conectores SIL, todos eles parece que muda o tamanho ali, mas na verdade só está mudando o número de pinos, né, para essa área de zoom, tá? Então eu vou pegar o maior deles aqui, o 18, provavelmente corresponde a uma barrinha dessa grande, assim, né? Clico 2 vezes, se vocês observarem aqui na aba Package, ele está incluso, né? E agora eu posso pegar e colocar ele aqui no meu projeto. Veja que como eu estou com um snap de 5, né,
seja com uma resolução bem alta, eu consigo trabalhar bem aqui. Vou deixar ele em algum canto do meu projeto, certo? Para quê? Porque esse tamanho aqui, ó, esse espaçamento entre os 8 pinos é o mesmo que eu tenho aqui. Então agora eu posso pegar esse cara e fazer medições com a minha reguinha aqui, digamos, né, para poder ver qual que seria o correspondente lá no layout. É uma coisa bem rudimentar, né, uma gambiarra aqui que a gente faz para poder medir, mas é muito importante, gente, a gente saber o seguinte: eu estou usando isso aqui que é real, eu vou medir desse jeito, sem fazer muita conversão, porque caso eu erre o encapsulamento, troquei o pino, né, ele ficou um pouquinho mais largo, um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho menos cobre, isso geralmente acontece, isso eventualmente acontece, né, não é tão raro de acontecer, eu só vou descobrir isso na hora que eu tiver minha placa pronta. Se eu pular algumas etapas ali de fazer no papel, fazer um pequeno protótipo, eu posso chegar lá na frente, chegar minha placa prontinha e eu errei na hora de criar o encapsulamento. O Proteus ele te dá a liberdade de criar os encapsulamentos e também essa liberdade vem com o ônus, né, de que o Proteus não vai verificar se tu botou os pinos certos, se eles estão no tamanho certo, isso é teu, né? Não há essa verificação de projeto, logo é muito bom a gente minimizar os erros. Essa técnica da reguinha, né, do conector seal, é muito boa para isso. Muito bem. Se eu pegar aqui na câmera, talvez dê para ver que se eu colocar aqui agora, que eu vou medir, né, é a distância entre os pinos desse cara. Eu vou botar bem próximo aqui vocês conseguem ver, que é mais ou menos assim, ó. Eu tenho 2 para 1, né? 2 conectores seal para cada pino do meu potenciômetro. Então o que eu vou fazer? Eu sei que se eu fosse usar essa régua como referência, né, eu vou pegar e botar pino 1, pino 3 e pino 5. Exatamente o que está aqui, né, essa distância. Ó. Eu uso o 1, o 3 e o 5. Tá? Uma das coisas que eu posso fazer, posso vir aqui, clicar com o botão direito sobre esse encapsulamento, decompor o objeto, é o martelinho aqui, Decompose Tagged Objects. Cliquei nisso, agora não existe mais o encapsulamento como objeto, e sim os elementos que o compõem, né? Então eu posso clicar e selecionar individualmente agora pinos ou qualquer coisa do tipo. Eu vou apagar várias coisas aqui, vou deixar apenas os pinos 1, 3 e 5, tá? Então clicar com o botão direito 2 vezes apaga, né? Então eu apago aqui, ó, 18, posso selecionar isso tudo aqui, apagar, delete, apagar essa linha, vou deixar apenas os pinos. Ó, aqui tem essa linha aqui no meio, apago ela também. Eu vou deixar os pinos 1, apago 2, apago o 4, ficou o 1, 3 e o 5, certo? Como eu não mexi neles, não movimentei, a distância que tem aqui entre os pinos 1, 3 e 5 é a mesma que eu tenho entre esses 3 pinos do meu potenciômetro, tá certo? O que eu tenho que fazer agora? Bom, primeira coisa, será que esse furo aí ele vai aceitar esse pino aqui? O potenciômetro ele tem um pino estampado, né? Lembrando que a diferença de estampado e torneado é que é o processo de conformação mecânica, né, de fabricação mecânica que é usado para ter esse pino aqui. Estampado ele é feito por estampagem, né, ele é cortado por estampagem, enquanto o torneado é circular. Furos são circulares, né? Sempre quando eu tenho um terminal estampado, o próprio datasheet do componente, né, ele vai representar ali na parte, no desenho físico dele, que ele tem dimensões diferentes de aresta, né? Quando é o torneado ele só tem o diâmetro. Furo é diâmetro, né? Então eu tenho que me preocupar com a maior aresta aqui para representar o diâmetro. Eu já adianto para vocês que esse furinho aqui é muito menor, né? O diâmetro necessário para esse pino aqui é muito menor do que para esse, né? Agora a gente está falando de diâmetro, né? Então esse furo aqui, lembrando que a camada cinza aqui, né, é o furo, né? É muito pequeno para o meu potenciômetro. O que eu faço então? Vou trocar esse pino, tá, gente? Se eu for aqui para a aba do Pin Mode, tá? Tem o Through Hole Pad Mode aqui, né? Que é furo passante. Tem os redondos, os quadrados e os ovais. Eu vou pegar para esse cara aqui, sei lá. Vamos pegar o seguinte: o primeiro pino, vou fazer quadrado, só para ter como referência na minha placa, tá? Estou chutando aqui, gente. Isso aqui é uma possibilidade. Poderia, aqui eu tenho a liberdade de criar do jeito que eu quero. Mas vou fazer então o primeiro quadrado. Lembrando que o furo não é quadrado, o furo é redondo. Mas o pad em si, né? Essa área lilás, que é a parte de cobre, ele é quadrado. Se eu ver o que tem aqui agora, só para a gente ver, né? Eu vou clicar com o botão direito no atual. Editar o pino. Tem uma opção aqui, deixa eu clicar bem no meio dele. Opa.
editar as propriedades, perdão. Ele me diz que esse cara aqui é o S8040, lembrando que a letra S é de square, porque ele é quadrado, 80 de aresta externa, 40 de diâmetro interno. Tá? Então ele tem 80 por 40. Para esse cara aqui, eu poderia medir com um paquímetro e tudo mais, mas eu vou provavelmente dizer que ele é o dobro. Tá? Olhando aqui, não sei se talvez não veja pela câmera, mas a espessura dele é o dobro, no mínimo o dobro do que eu precisaria para esse cara aqui. Então eu vou botar aqui, ó, lembrando, diâmetro externo e interno. Então eu vou para o último número, né? Dos square, eu tenho que ir para um que tenha 80, né? E eu vejo aqui que não tem. O maior que tem square aqui é 65. 150, 65, né? Então eu vou criar um, né? Eu venho aqui em C de Create, né? Vou criar um, botar o mesmo padrão do Proteus, letra S, traço. Sei lá, diâmetro externo 80, eu vou botar o... Aliás, interno 80, vou botar o externo 120. Então 120, 80. Esse é o nome que eu estou dando, né? Poderia dar qualquer nome aqui. Aí, quando eu clicar em OK, aí sim eu vou com os parâmetros. Qual que é a aresta? Qual que é o square? Nesse caso, 120. Qual que é o diâmetro do furo? A marca do furo, na verdade, né? Primeiro. Agora sim, 80. E o drill hole, 80 também. Tá? Sempre lembrar esses dois valores aqui iguais. OK? Cliquei, ó. Então eu criei agora o S120/80 que não tinha. Se eu colocar exatamente em cima, ele substitui, tá? Vocês percebem que ele manteve a mesma numeração, 1, 3 e 5, e agora tem um tamanho, né, que aparentemente é proporcional. Como eu falei para vocês, eu queria que o primeiro fosse quadrado e os outros dois redondos, só para que na placa, caso não tenha legenda, né, não tenha camada de legenda, o primeiro furo ser quadrado, né? Só para manter aquele padrão do Proteus, que ele já faz isso com o CI, né? O primeiro furinho é quadrado, os demais... Aliás, a primeira ilha é quadrada, todos os furos são quadrados, são redondos, né? Mas a primeira ilha é quadrada, os demais ilhas são redondas, né? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pegar uma ilha, também 120/80. Aqui o Proteus tem a 120/70, não tem a 120/80. Então eu vou criar também C de circular, 120-80. C-120-80, né? E de novo aqui seria 120. Estou editando, né? Uma ilha circular. 120. Ou posso criar, né? Aqui na verdade estou editando. Drill mark 80. 80. Ok? Criei então o C-120/80. Tá ele aqui, né? Colocar exatamente em cima, como a gente viu, ele substitui. Tá certo? Parece que tem pouca área de cobre aqui, né? Talvez o ideal fosse um 140/80. 140/80 eu tenho aqui, ó. Aí já é padrão da biblioteca. Peguei ele, coloco em cima, veja que o furo é o mesmo, mas só que tem mais cobre, né? Tá vendo? Diferença entre o 120 e 140. Peguei e botei ali. Uma coisa que é interessante aqui agora é eu medir, sei lá, essa área dele aqui embaixo, né? Eu vou pegar e tentar desenhar esse formato meio que irregular dele aqui, tá? Lembrando que então ele tem um círculo aqui que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinos DIP, né? Pinos DIL. Então eu vou lá de volta no meu modo encapsulamento e pego de novo o meu conectorzinho SIL e coloco ele aqui, ó, qualquer lugar do meu projeto, só para saber que eu vou ter que fazer um círculo que começa aqui e termina aqui, né? Então eu venho aqui, no meu lado aqui pego a ferramenta de gráfico 2D, ele está como Top Silk. Se eu for na ilha 4 e fazer um círculo, olha só, ele começa no 1 e vai até o 7, né? Porque o 4 seria o do meio aqui, ó. Tá? Só usei como referência, gente. Então isso aqui é um círculo, né? Que representa então essa parte de baixo aqui, né? Certo? Posso pegar aqui, caso eu queira, né, que esse componente fique em pé na minha placa, né? Eu estou tentando moldar ele para ele ficar em pé, né, com os terminais para baixo. Caso eu queira que ele fique de lado, então eu teria que olhar de cima. E aí o que eu tenho não é um círculo, né? O que eu tenho é um retângulo, que tem 7 de lado e 7 de largura, 4 de profundidade. Então eu apago isso aqui, já que não é um círculo, né? Já que olhando de cima o que eu vejo é isso aqui, né? Porque os furos da placa ficam desse jeito. Então eu vou lá e faço agora assim. Eu faço a colocação de um retângulo, boto uma barra SIL aqui, né? Pego uma outra barra SIL, coloco na vertical aqui, tá?
uma em cima da outra, e eu sei que eu tenho que fazer um retângulo que vai do 4 ao 7 aqui. Então eu faço o seguinte, ó, venho aqui, agora eu pego a ferramenta 2D de retângulo e faço aqui, ó, do 4 ao 7. Isso daqui é uma caixa, tá? Que eu vejo aqui e que bem no meio dela, só para relembrar aqui, 4 ao 7. Essa caixa aqui ela ficaria aqui mais ou menos, aqui, tá? Assim, não está alinhado, né? Se olhar por baixo ele não está bem alinhado, tá? E aí tem mais, opa, só um pouquinho aqui, ele não é alinhado na vertical, mas é na horizontal. Então eu venho aqui e boto um pouquinho do lado assim, tá? Certo? Outra coisa que ele tem é esse eixo ele tem 3 por 3, 4, 5, 6, 9, tá? Medindo aqui rapidamente. Então eu faço mais um retângulo aqui, lembrando que eu estou medindo assim, né? E aí eu venho aqui e faço, ó, do 3 até o 9. Certo? Gente, isso aqui é uma maneira bem rudimentar de fazer, né? Daria para medir bem melhor com paquímetro e tudo mais. Mas aqui, caso eu não tenha essa ferramenta, né? Eu vou usar uma barrinha dessa como referência. Então esse eixo aqui, bem grande assim. Posso girar isso aqui, né? 90 graus aqui. E ele vem aqui assim, ó. Certo? Posso apagar agora as barras aqui embaixo. Lembrando que essas eu não decompus, então elas estavam inteiras ainda, né? Vem aqui, só faço um ajustezinho e tal. Para que serve essa serigrafia, gente? Pode errar um pouquinho para o lado? Pode, porque ela só serve para eu ter mais ou menos uma noção de quanto que o meu potenciômetro ocupa na placa, caso ele fique no meio da placa, para eu saber que eu não vou colocar nenhum resistor aqui embaixo, coisa assim, né? Então a legenda me dá essa referência, tá certo? Isso aqui é o meu potenciômetro olhando de cima, embaixo eu tenho os pinos, perfeito? O que eu faço agora? Poderia melhorar esse desenho, poderia botar a ponta aqui, chanfrado, etc. Mas para o que eu quero agora, o basicão está pronto, tá? Eu vou colocar ele mais para o meio aqui e dizer quais são as próximas etapas. Bom, primeira coisa, esses pinos aqui tá numa sequência, posso usar um 3 e 5, mas o ideal, já que isso aqui vai virar um encapsulamento padrão, quero fazer um negócio organizadinho, é eu dizer que os pinos são, na verdade, 1, 2 e 3, né? Então aqui está o primeiro, o segundo, editar as propriedades, eu digo que o número dele é o 2, e esse daqui, editar as propriedades, eu digo que ele é o 3, ok? 3 pinos aqui. Agora, isso aqui, gente, lembra que a gente pegou agora há pouco o conector DIL, clicou no martelo para decompor ele ficou só um monte de elementos separados, né? O que eu tenho aqui agora é o contrário, eu tenho vários elementos separados e eu vou criar um componente único, né? Aliás, um encapsulamento único. O que eu faço? Seleciono tudo que eu quero agrupar, clico com o botão direito e Make Package. Vou criar um encapsulamento. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Primeira coisa é dar um nome para o encapsulamento. Fica a meu critério, tá? Eu posso criar um nome qualquer, eu vou chamar aqui de potenciômetro. Em geral eu posso ver se lá no datasheet o fabricante me diz um padrão para esse nome aqui. Esse aqui, por exemplo, é da Acel, né? Então eu vou chamar de pot-Acel, por exemplo, tá? Categoria desse cara. Ele é um conector? Não. Ele é um componente discreto? Sim. Poderia ser ainda um componente integrado, poderia ser um circuito integrado, né? Ou poderia ser o genéricozão, que é o miscelâneos, né? Que dali vai ter relé, chave, etc. Nesse caso, não. Ele é um componente discreto, né? O tipo de componente discreto que eu tenho aqui é resistor. Eu vou aqui para a subcategoria, tá? Tipo de encapsulamento. Isso é muito legal também, porque daí eu digo o que ele é. Se ele é um SMD ou se ele é um through-hole, furo passante. Nesse caso aqui é PTH, through-hole, tá? Essa etapa aqui, gente, tem algumas coisas que a gente não vai habilitar, mas você poderia ver aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é o formato que ele vai ficar no desenho 3D da minha placa, né? O Proteus, ele cada vez mais, né, ele tenta integrar o CAD elétrico com um CAD mecânico, então a placa exporta um arquivo de CAD mecânico para se poder usar no SolidWorks, né, para eu poder pegar o meu modelo e colocar no gabinete lá de um produto ou de uma máquina que eu esteja projetando no SolidWorks. E o contrário também. Eu posso aqui, pela descrição geométrica, né, existem scripts, dá para olhar na internet, ou no outro vídeo eu posso mostrar, em que vocês podem editar esse formato padrão que ele criou. Ele criou essa letra T aqui, né, com a serigrafia que eu coloquei. Mas eu posso mudar a altura, posso fazer ficar circular, eu poderia fazer ele ficar mais próximo de um potenciômetro através de uma descrição geométrica. Ou eu posso ir direto para o arquivo MCAD, e aí nesse caso eu puxo o arquivo, que é o formato STEP ou IGES, que é um formato meio que padrão
que pode ser exportado lá no SolidWorks. Então eu poderia no SolidWorks, por exemplo, ou outros softwares 3D, eu acho que o FreeCAD também, eu poderia gerar um desenho desse cara. Aqui eu puxaria esse desenho e associaria o encapsulamento. Aí toda a placa que eu gerar, ele geraria a placa com os componentes, entre os componentes que ele geraria, né? Caso tenha um potenciômetro, e ele gera a placa com o desenho do potenciômetro para eu poder botar no gabinete. Então ele faz essa integração entre CAD eletrônico e CAD mecânico, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai nem gerar um geométrico, nem um MCAD, vai deixar o padrão aqui, que é esse desenho aqui, porque o Proteus não pede para a gente avançar ali nesse sentido, tá? O que eu tenho que fazer só é voltar aqui para o indexing, né, da seleção aqui e dizer o seguinte, gente, olha, tem nome, tem um lugar que ele vai ser catalogado, mas é muito importante eu apontar a biblioteca em que ele vai ser salvo. Se é componente de vocês, coloquem sempre na User Package, caso não tenha se criado uma biblioteca específica para os projetos da empresa. Por quê? Vou trocar de Proteus, vou levar para uma outra máquina, né? Esse User Package é um arquivo que eu vou lá, copio, e quando eu levar para um outro computador, todos os meus componentes vão estar lá. Estão salvos nessa biblioteca. Algumas versões de Windows e Proteus, eles não aceitam, né, que você grave encapsulamentos numa biblioteca de conectores ou uma biblioteca padrão do Proteus, da instalação do Proteus, né, que já tem lá os componentes de Proteus. Eventualmente essas bibliotecas são somente leitura durante a instalação, e aí o Proteus não te avisa às vezes, e tu perde todo o projetinho aqui. Essa User PKG é os PKG, né, os package, os encapsulamentos do usuário. Essa daqui o Proteus te habilita para salvar o que tu quiser ali dentro, tá? Então, por padrão, caso vocês não tenham criado suas próprias, salvem aqui dentro. Então, selecionei ela, que é a última opçãozinha, geralmente, né? User Package. Clico em OK. E agora sim, veja, eu tenho ainda esse cara selecionando individualmente. Ele ainda é um emaranhado de coisas, mas mesmo assim foi criado o pote a célula. Tá aqui do lado. Esse cara, então, é um encapsulamento que eu mesmo criei. Tá certo, gente? Criei o encapsulamento. Como é que eu uso ele, gente? Beleza, posso apagar aqui só para a gente mostrar isso agora, porque o encapsulamento já está na biblioteca, não depende do meu layout, posso até fechar ele aqui. Se eu for na captura de esquemático, que é o modo layout, o que eu faço agora? Eu vou pegar aqui e procurar potenciômetro, né? Eu sei que o meu potenciômetro no Proteus é o POT-HG. Tá vendo? Eu venho, seleciono ele, coloco ele aqui. Lembrando que ele é um componente da biblioteca Active, que ele simula, né? Então ele provavelmente não tem encapsulamento. Se eu clicar com o botão direito e ver aqui na opção do Packaging Tool, não tem encapsulamento. Então eu vou lá e associo agora o encapsulamento a esse cara. Eu venho aqui, adicionar, e procuro o encapsulamento que eu acabei de criar. Eu poderia ir pelo modo componentes discretos e tudo mais, ou posso ir pela palavra-chave, que é pot-acel. Tá lá, pot-acel, da biblioteca User Package. Ele é um componente de furo passante, etc, né? Clique em OK, ele vai me dizer o seguinte, olha, o que está ligado em cada pino? Aí vem um detalhe, tá, gente, que é importante, ó. Esses pinos 1 aqui, 2 e 3 são os pinos do símbolo. E esses daqui são os pinos do encapsulamento. No caso do potenciômetro, o pino do meio seria esse daqui, que é o variável, né? Quem garante que o Proteus usa a mesma regra para o símbolo, né? Eu não tenho como garantir. O que é o mais adequado nesse caso, gente? Eu paro aqui o que eu estou fazendo e eu vou criar um componente novo, para não correr o risco de errar a pinagem, tá? Então o que eu faço? Clico o botão direito, decomponho esse componente, tá? Apago aqui, ó. Tá? Posso até apagar isso aqui também, porque daí vai ser um componente não simulável mesmo, né? E agora eu vou pegar cada um dos pinos, ó, lembrando que o pino aqui, quando eu decomponho, ele aparece com um xizinho dizendo que ele parece um desenho, mas ele é um pino, né? Se eu clicar nesse pino aqui, propriedades, ele vai dizer, ó, esse aqui era o pino 2. Se eu tentasse fazer associação direta, ele ia pegar o pino 2 e associar com esse do meio. E aí eu poderia trocar o potenciômetro sem querer, né? Então, na verdade, esse aqui é o pino 2, esse de cima, mas eu posso dizer que o padrão dele é 1. Isso é meio confuso, né? Vamos chamar assim, ó. O nome desse pino aqui em cima, eu vou chamar de Term 1, tá? E o pino dele é o 1. Tá? O que significa isso, gente? Eu estou dizendo no pin name qual que é o nome do pino no símbolo, tá? E o number é o número dele no encapsulamento, tá? Então no encapsulamento isso aqui é o 1.
E o nome dele é term1. Tá? O próximo, quando eu coloco, ele já botou 1 ali, gente, porque ele disse, aqui embaixo estava habilitada a opção para desenhar o número. Posso tirar isso aqui, né? Para não desenhar mais um número. Quando eu clicar em Next, ele já seleciona o próximo. Esse aqui eu vou chamar de term2, que é o terminal 2 do potenciômetro, o segundo lado, né, o extremo do potenciômetro. Nesse caso, o padrão do pino é o... Não é mais o 2 não, é o 3, né? Que é esse cara aqui. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 3. Tiro também do desenho. Next, pego do meio. Eu vou chamar esse cara aqui, não é mais um terminal, eu vou chamar de var, de variável. Estou chutando aqui os nomes, tá, gente? E esse aqui então é o 2. Certo? Veja, eu associei então os 3 pinos a números. Esses números são do encapsulamento. O nome é o nome do pino aqui no símbolo, tá? Que eu também não estou mandando escrever. Se eu botasse draw name aqui, apareceria o nome var, né? O nome do pino, tá? Isso é comum no CI, né? A gente deixa o nomezinho do pino no CI. Nesse caso aqui não precisa, tá? Até poderia não ter o nome, deixa só o número default. Mas enfim, do jeito que está aqui, eles têm nomes, eles têm números e eles estão omitidos do projeto, tá? Aqui eu tenho que manter o Draw Buddy, pelo menos. Tá? O Draw Buddy significa ele vai ser desenhado, né? O terminal vai aparecer no projeto. Posso cancelar porque já está associado. Opa, propriedades. Tem que pegar pelo menos esse aqui, o number eu tiro, né? Name eu tiro, perdão. Okay. Tá, agora sim, desse jeito aqui. Seleciono tudo, clico com o botão direito, Make Device. Eu vou criar um componente, né? Porque aqui eu não desenhei, eu só decompus para fazer alguns ajustes e agora eu vou criar o componente. Qual que é o nome desse componente? Potenciômetro, ou posso chamar igual de pot-acel. Pode ser o mesmo nome? Pode, porque aqui é o nome do componente. Que coincidentemente vai ter o mesmo nome do encapsulamento que eu acabei de criar. Pode ser o mesmo, pode ser diferente, não muda nada, tá? Aqui, qual que é o prefixo de referência? Ele é um resistor, então é aquela letra R, né? Posso botar RV de resistor variável, enfim, vou botar só R. Agora eu associo o encapsulamento, que no caso eu já desenhei, porque o encapsulamento eu tinha que fazer antes para poder associar agora, né? Então eu venho aqui, adicionar e procuro pot-acel, que é o nome do encapsulamento, coincidentemente está ele aqui, seleciono ele e clico em OK. Veja que ele já associou os pinos, gente, olha só, na sequência, porque o número que eu estipulei agora há pouco no símbolo, né, ele já associou com o encapsulamento. Veja, o term1, que é um dos lados aqui do potenciômetro, pino 1. Se você botar o mouse em cima do pino 1, ele já diz, ó, é o term1. O 3, term2. O 2, var, né, variável, terminal 1, terminal 2, certo? O que eu faço agora? Assign aqui, faço a associação. Next, next, next. Faço a mesma catalogar do mesmo jeito, né? Faço a categorização. Eu digo que esse cara então é um resistor. Opa, resistor. Resistor. Subcategoria, deve ter uma categoria variável aqui embaixo. Fabricante, poderia criar aqui um fabricante, nesse caso é Acel, né? Não tem Acel aqui na lista. Posso botar nome, se eu não quiser nenhum, ou escrever mesmo. Vem aqui e digo Acel. Tá? Posso criar um fabricante. Tá? Posso botar código de estocagem, descrição do componente, posso botar outras coisas. Onde que ele vai ser salvo? Qual biblioteca? Lá no final, gente. User Device. DVC. User DVC. Ok? Cliquei. Está ali o meu potenciômetro. R1, pot-acel, está ali os pinos dele. Posso usar à vontade. Se vocês quiserem ver, né, eu posso pegar aqui, por exemplo, botar 3 potenciômetros na minha placa. Aqui, um projetinho rápido, né? Vamos supor que isso aqui fizesse algum sentido. Vou até pegar mais um componente aqui, T-block e I2, por exemplo. T-block I2, que é um T-blockzinho aqui. Faço esse cara desse jeito aqui, ó. Vamos fazer de conta que eu tenho um projeto que seja isso aqui. Eu associo 3 potenciômetros, insere, pego mais um T-block aqui, T-block. Agora eu vou pegar um de 3 vias, o I3, coloco lá de cá. E esse cara então tem um pino para cada derivação central aqui. Isso é um projeto qualquer aqui. Veja que eu não estou me preocupando aqui em desenhar o esquemático organizadamente e tal, só para mostrar para vocês que se eu avançar agora para o layout, tá ali ó, os 3 componentes. Posso botar aqui o T-block 2, ó, selecionei ele, coloco ele aqui. Os potenciômetros estão ali, ó. Tá vendo? 2,
fazer o T-Block 3 aqui, por exemplo. Vou desenhar uma placa bem rápida. Veja essa etapa que eu só estou mostrando que funcionou, né? Ou seja, já está criado o componente e associei o encapsulamento que eu desenhei. Tá? Mando rotear, faz face dupla mesmo, sem fazer os ajustes agora. Tá ali a minha placa, tá vendo? As conexões, se eu for aqui no 3D, aparece ali, ó, 3 potenciômetros e 2 T-blocks. Tá ali as trilhas e tudo mais. Beleza? Então é isso aí. Essa é a forma de criar encapsulamento no Proteus. Resumindo, né, a gente mediu com essa reguinha, salvou no user device, associou com um componente que já existe lá no esquemático, né, um símbolo, ou decompõe um símbolo de um componente já existente e cria um novo. Mas o mais importante aqui é medir e fazer com muita calma essas etapas de desenhar o componente e numerar os pinos para não correr o risco de, na hora que eu gerar a placa, ele fazer componentes que não vão encaixar depois, né, na placa ou vão ter pinos trocados. Fechou, gente? Isso aí.